E aquela essência, aquela autenticidade, aquela pessoa que existe dentro de cada um de nós, que ficou esquecida ao longo do tempo e do espaço. Então, o resgate dessa identidade, dessa melhor nem personalidade nem identidade, mas eu diria dessa espiritualidade que está dentro de cada um, que tem a ver mesmo assim, como é que são os meus pensamentos? Quais são as minhas emoções? Como é que está o meu corpo? Até que ponto que eu respondo de fato, e as respostas que eu dou ao meio, ao estímulo externo, são de fato verdadeiras e pessoais? E uma sugestão nessa proposta é como se eu me observasse fazendo o que eu faço, como se eu me observasse pensando o que eu penso, como se eu me observasse sentindo o que eu estou sentindo, até para identificar se esses pensamentos, essas ações que eu faço, de fato são condizentes com aquilo que de fato eu sou. Agora há pouco foi dito, o Valdemar falou em relação aos valores. E voltando a essa ideia de valores, na medida que eu pauto minha vida por esses valores, e tenho essa consciência, não tem como eu não trilhar por um caminho. Eu estou falando agora de outro padrão de comunicação, de um outro aspecto de comunicação, que é a comunicação na dimensão espiritual, que tem a ver assim, como é que eu me comunico com o sistema, com o meio, com a ecologia, com o processo como um todo. E ainda existem outras duas vertentes da comunicação. Uma delas é a parte intelectual, que tem a ver como é que eu estruturo, organizo e exponho as minhas ideias, tem a ver com o conhecimento que eu tenho da língua, da maneira que eu tenho para expressar os meus pensamentos, me posicionar no mundo. De que adianta uma pessoa saber tanto, conhecer tanto, se na hora que ela tem que se expor, tem que se fazer presença no mundo, não sabe organizar e expor as suas ideias, não sabe estruturar o pensamento, tem dificuldades crassas ou básicas relacionadas à gramática, ao vocabulário, enfim, até como encontrar a palavra para expressar o seu pensamento. E toda a estrutura também da presença da pessoa no mundo. Então, eu entendo que essa ideia, vinculada assim, a essa visão, em termos de um processamento quântico, de estilos de cada pessoa, a partir das próprias análises que cada pessoa tem, a partir do papel que ela tem no mundo, que ela tem de uma maneira assim, pautando sua vida por valores, e também da consciência de quem ela é, pensa e sente, do que ela deseja fazer na vida, é que pode fazer a grande diferença, ou dar o grande salto. E voltando, o grande salto não é alguma coisa externa e muito grandiosa. Talvez pela consciência, sim, de muitas pessoas pensando pequeno, e essas pequenas mudanças fazendo, de fato, uma grande mudança. Se a mudança não vem de cima para baixo, de fora para dentro, ela pode emergir, sair de dentro para fora. Agora há pouco se falou assim, poxa, poucas pessoas, ou 2.000 pessoas analistas quânticos fazem uma grande diferença, mas 1.500 pessoas que vão interferir em 1.500 ou 15.000 pessoas, e assim disseminando uma nova forma de pensar, um novo repensar da própria existência, da essência que existe em cada um. Eu sinto que essa é a grande revolução, ainda junto com essa nova visão de talvez uma ecologia, talvez até de uma visão mais ampla em relação ao nosso próprio país, valorizando o brasileiro aprendendo a se valorizar, é assim o Brasil se torna um país poderoso e valorizado. Eu tenho aqui uma proposta, uma provocação, de se criar aqui um conceito, aliás, em vez de, digamos, se falar em saltos também, que é muito importante, que eles criaram um conceito do New Bang. O que é esse New Bang? Não é o Big Bang. O que é esse New Bang? O que é essa nova explosão? Onde é que começa isso? Quer dizer, esta passagem, né, de qual é o tempo de passagem de 2008 para 2009? Um instante, né? Então assim, já estamos, quer dizer, então essa questão não tem essa fronteira, né? Então, Quando o Monk diz que alguém empacotou os anos em pacotinhos para a gente poder parar e renovar, né? É fantástico, então acho que isso é importante. Mas a tua visão mitológica, que é muito importante sobre qual é a imagem, eu acho que nós, na verdade, temos sim, underneath, assim, nos lençóis da cultura brasileira, bastante valorização, bastante criatividade, uma energia contra a qual não se consegue resistir no mundo inteiro. Você sabe, a gente tem o método Quantum em Portugal, no México, na América Latina inteira, estou indo para o Oriente. Há um encantamento sobre muitas coisas que nós somos e sabemos fazer no Brasil. Não que nós temos, que nós somos, aí vem o ser. E aí eu queria dizer assim, tudo pode estar num nível da geleia geral, que nem o Lage me lembrou que era o Pasquim que falava geleia geral, né? Pode estar tudo no nível da geleia geral. Isso está no trabalho, na maneira de ganhar dinheiro, no sexo, na amizade, pode ter uma coisa mediana, medíocre. Mas a gente tem o estado da arte, a gente tem refinações. O Grupo Quantum está fazendo 20 anos de vida e trabalhando para essa consciência vir. E aí quando a gente olha, o samba no Brasil, em estado da arte, como troca poética, que a Vera trouxe a ideia da poesia, tem expressões lindíssimas como um elemento legítimo da nossa cultura. O Amilcar Neto, meu amigo, que já foi meu cliente quando eu era sócia do Grindr,
foi quem inventou o fax banking, é um brasileiro. Esse negócio de você poder ter seu extrato por fax, inventado por um brasileiro. E também o internet banking começou aqui. Veja a nossa votação eletrônica, estou falando do aspecto de tecnologia, né? Então eu acredito firmemente que a criação desse new bank, que é muito necessário, se dá com massa crítica, com internet, com outros recursos em que nós possamos de verdade amealhar toda uma sociedade e não assim, a gente evitar, não assista mais do que 30 minutos por dia de notícias dos jornais. Essa é uma boa ideia. Ponto. Eu não assisto nem isso. Tenho maneiras de me informar. Procure sites e recursos confiáveis para se informar, para você saber o que vai influenciar. Porque veja, tem hora que o Reinaldo diz, dissocia, olha de fora, para você se enxergar e conseguir assumir sua força. Tem hora que você tem que entrar. Outro dia eu vi na televisão alguém falando, você estava com insônia. Aí se estiver com insônia, não briga com a tua insônia. Levanta, toma um café, um chá, um licor com você, porque a tua alma está precisando de você. E está te acordando para dizer hello, né? Então, às vezes você precisa entrar mais em contato com você, às vezes você precisa se olhar um pouco mais de fora. Mas você precisa estar com você e aí trazer em linha as coisas que têm valor pessoais e as nossas. Quer dizer, nós somos uma cultura riquíssima, lindíssima, e por onde quer que eu ande, levando uma metodologia brasileira que está no mundo inteiro, em governos. Eu vou para a ONU falar lá, estou trabalhando para o Timor-Leste, a gente já falou disso aqui, ajudar a recomposição daquele país. A gente trabalha com ONGs, com governos, e a criatividade brasileira e o nosso jeito de inventar new banks é um dos melhores do planeta. Então veja, a gente está num sistema de muita pobreza, de geleia geral, que nós precisamos combater com transmitir mais cultura, né? Você está num ambiente aqui, nós estamos aqui num ambiente altamente inovador. Nós tivemos agora o lançamento do livro do Luquete na semana passada. A UFV é a primeira TV por internet do mundo. Você vai lá na Universidade de conceito que a gente está falar dos seus números, é impressionante, é uma coisa assim que a gente está, assim, primeiro, está aí um brasileiro que criou esse conceito aqui. E aí nós estamos lá com pessoas nos ouvindo, falando, o chat está cheio, tem pessoas que não estão no chat, que estão nos assistindo, tem pessoas que vão assistir o programa através do On Demand e depois através do site da Universidade Quantum, da aula magna. Então exatamente a gente tem como alterar. Talvez pela primeira vez a gente consiga fazer alguma coisa onde as pessoas possam estar conectadas de maneira muito muito ligadas, né? E talvez aí se criar um conceito um pouco mais de consultas. Você imagina se a gente pudesse usar a internet para saber se a gente quer que a rua faça a mão de cima para baixo ou de baixo para cima. As pessoas que estão nesse local conhecem bastante, elas têm uma oportunidade riquíssima para fazer sobre isso. Será que vale a pena se criar mais 8 mil cargos de vereadores ou 6 mil cargos de vereadores? O povo quer isso, o povo precisa disso. Então, assim, está aí a internet para a gente fazer essas consultas, esses plebiscitos. Ou se quer fazer um tribunal maravilhoso, gastando aí 300 milhões de dólares, se a população deseja isso, a nossa exatamente. Justiça, Aliás, a minha sugestão, porque é interessante hoje pela manhã, eu gosto muito de acompanhar o Heródoto pela manhã, na CBN, também um grande, né? Então hoje se discutia, um pouquinho antes, discutia a questão dos vereadores, a quantidade de câmaras, vereadores, né, municípios que existem, etc, etc. Logo em seguida, o Heródoto discutindo a questão dos cinemas. A quantidade de municípios que sequer tem um cinema. Gente, se não tem cinema, é porque não tem economia para sustentar. Se não tem economia para sustentar, portanto não precisava ter, não precisava ser município. Então assim, aí lá o outro assim, não, mas isso aí tem que ter uma ação do governo para financiar o cinema. Não, se não tem cinema na cidade, não precisava nem ter virado município. Olha só o número, para mim ficou tão claro essa questão, né? Não tem cinema. Para quem tem município lá, coerência na estratégia, você tem toda razão. Coerência na estratégia